Essa música é linda, da Ludmilla. Nunca pare de lutar. Estamos aqui para mais uma EBD Online, nossa escola bíblica dominical. Nós hoje iremos meditar sobre o capítulo 11 de Mateus. Nesse capítulo é bem interessante, porque Jesus ele vai falar sobre João Batista. Quem é João Batista? Como João Batista se vê? Como ele vê João Batista? Quem realmente é João Batista, o seu chamado? Nós vamos falar sobre isso. É um momento muito difícil porque João Batista está preso. Ele foi preso por ministrar a palavra do reino. Ele estava preparando o caminho e dizendo: arrependei-vos. Só que o rei Herodes e Herodias, a sua mulher, que estavam em adultério, ficaram irados com essa palavra. Eles não queriam mudança, eles não queriam se arrepender, queriam continuar no pecado. E eles prendem João Batista. E há um medo, há um temor, porque João Batista é visto pelo povo como um grande profeta. Ele é filho do sumo sacerdote. Ele foi anunciado, lembra do nascimento de João Batista? O seu pai, Zacarias entra no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e o Senhor diz a Zacarias: a sua mulher vai ter um filho. E a sua mulher já era de idade, eles já eram de idade, eles eram justos, faziam tudo certinho, mas não tinham filhos. E no Santo dos Santos, Deus envia um anjo para anunciar o nascimento de João Batista. João Batista foi enviado antes para preparar o caminho, para que a multidão pudesse, uma multidão bem disposta, forte, bem animada, pudesse seguir a Cristo. E João Batista ele começa a preparar o caminho. Ele começa a preparar esse povo, essa multidão que vai seguir a Cristo com todo o coração, com força, com verdade, com bom ânimo. E para preparar esse povo, João Batista tem uma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está preparando o povo para seguir a Cristo. E aí ele começa a dizer: arrependei-vos, deixe o pecado, deixe a prostituição. E Herodes, que vivia em prostituição, ele manda prender João Batista. Eles não sabem bem o que vão fazer com João Batista. Então ele está num momento muito difícil, muito difícil. Ele está preso, há uma ameaça de morte, querem aquilo, né? Querem matá-lo, mas temem o povo, não sabem bem o que fazer, estão esperando uma ocasião, um momento, esperando a poeira baixar, o povo esquecer, para matarem João Batista. Está nesse texto, nesse contexto. E muitas vezes estamos numa situação muito difícil, muito complicada. Sentimos o peso do momento, sentimos a opressão do inimigo, sentimos as artimanhas e as armadilhas do inimigo nos cercando, nos rodeando, buscando uma ocasião para roubar, para matar, para destruir. E nós estamos nesse tempo difícil, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Vemos que o inimigo está cirandando, montando uma armadilha, e o nosso coração começa a ficar angustiado. E é basicamente nesse texto, nesse contexto, que essa conversa vai acontecer. E eu te convido, nesse momento, a meditar na palavra de Deus. É o livro de Mateus, capítulo 11, é a nossa Manhã com Cristo. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa Manhã com Cristo, a nossa escola bíblica dominical, online, ok? Nós vamos aqui seguir o texto, acabamos de ouvir um louvor abençoado que fala: nunca pare de lutar, nunca pare de lutar, nunca pare, não desanime, não desista. E aqui vai começar o capítulo 11, Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, nós aqui vimos no capítulo anterior, no capítulo 10, nós vimos muito a questão de Jesus dando instruções aos seus 12 discípulos. Jesus está enviando os seus 12 discípulos e ele está passando um projeto, ele está passando instruções, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como vocês vão fazer, aonde vocês vão fazer, qual é o passo a passo. Primeiro isso, depois isso. Então, depois de Jesus passar as instruções, aqui capítulo 11 de Mateus, versículo 1, quando acabou de instruir seus 12 discípulos,
Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Já vamos parar aqui porque é a coisa mais importante para começar o capítulo. Aqui está mostrando a agenda de Jesus. João Batista prepara o caminho e anuncia a chegada do reino. Jesus vem, ele é a luz do mundo e ele começa a ensinar o povo. Ensinar sobre o quê? Sobre esse reino. Ele começa a ensinar sobre esse reino, ele começa a levar as boas novas e a curar e abençoar o povo, libertar o povo do cativeiro. E aqui o capítulo 11, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. Então a agenda de Jesus era pregar, era o quê? Ensinar, falar sobre esse reino, levar boas novas, ensinar. Nós vamos ver muitas vezes, não só no livro de Mateus, mas nos 4 evangelhos, Jesus foi à sinagoga para ensinar. Jesus subiu ao monte e se assentou para ensinar. Jesus entra no barco e do barco ensina a multidão. A agenda de Jesus tem algo que é prioridade na sua vida, no seu ministério. A prioridade de Jesus, a agenda de Jesus, ele sempre acordava com esse propósito, ele saía de casa com esse propósito, ele ia para a igreja com esse propósito, ele ia para o monte, ele ia para o rio, para o lago, ele ia para onde ele fosse. O propósito de Jesus era ensinar. Comece a observar isso. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Vai para a Galiléia pregar, para Jerusalém pregar. Aonde ele vai? Para as aldeias pregar, ensinar, ensinar, ensinar. Essa é a agenda, o propósito, a prioridade de Jesus. Mas diz que ele fez esse milagre, fez aquele milagre. É claro. Você ensina a verdade e a verdade vos libertará. Por exemplo, hoje à noite eu tenho reunião presencial. Eu vou ministrar a palavra. Sabe o que eu vou fazer lá? Culto? Não. Você vai curar as pessoas? Não. Você vai fazer milagres? Não. Qual é a minha agenda como discípulo de Cristo? Qual é a minha agenda com a minha esposa? A minha agenda com os meus filhos? A minha agenda com os meus discípulos? A minha agenda é uma reunião presencial. Me convidaram para ir para São Paulo. Me convidaram para ir para o Sul. Me convidaram para ir para a Bahia. Me convidaram para ir para Portugal, Japão. A agenda é ensinar. Pastor, o que você vai fazer lá? Ensinar. Essa é a agenda de Jesus. Para que você possa entender aqui, ó. Fora de texto e contexto, mas eu vou trazer a palavra sobre o Espírito Santo. O que o Espírito Santo veio fazer? Nos dá poder? Sim, ele dá poder. Mas qual é a função do Espírito Santo? Para que eu não esteja só, para que eu seja consolado, porque eu quero Jesus. E aí envia o Espírito Santo, que é um igual, que é da mesma espécie, que é Deus, para que eu não fique só, para que eu seja consolado. E o que o Espírito Santo faz? É óbvio que ele é a manifestação do poder de Deus. Mas o que ele faz? Me faz lembrar as palavras de Jesus. Ele me faz lembrar o ensinamento de Jesus. Então você vai para a igreja para quê? Ou deveria ir para a igreja para quê? Para aprender. E os sinais, milagres, prodígios acompanharão os que creem na palavra do Senhor. Às vezes você vai na igreja para arrumar namorado, às vezes você vai na igreja para fugir de casa, tem muito problema em casa. Aí você vai na igreja para arrumar namorado, para fugir de casa, você vai na igreja porque você está sem emprego, porque você não tem o que fazer, ou até vai na igreja para apurrinhar os outros, porque muita gente ia nas reuniões de Jesus para apurrinhar, para atrapalhar, para fazer pergunta cretina. Então, eu não sei o que você vai fazer na igreja, mas Jesus, ele ia para ensinar. Eu, como discípulo, vou para ensinar. Quando eu vou para frequentar, eu vou para aprender. Então aqui, você vai ver isso o tempo todo na palavra de Deus. Quem foi curado? Quem aprendeu. Quem foi liberto? Quem aprendeu. Quem prosperou? Quem aprendeu.
Quem conseguiu e fez um bom casamento e tem bons filhos? Quem aprendeu. Então, quando acabou de instruir, ele acabou de ensinar os seus discípulos sobre o projeto. Ele acabou de instruir, ele acabou de ensinar os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Aí ele vai para Galileia ensinar. Nunca você vai na Bíblia e Jesus foi para a Galileia multiplicar pães. E Jesus foi para Jerusalém curar. Não. Ensinar. Discípulo tem que ser ensinado. Tem que ter um coração humilde para aprender. Discípulo, quem é discípulo de Cristo? Quem tem um coração aberto para aprender. Então aqui já é muito importante. Já aconteceu várias vezes nos capítulos anteriores. Nós vimos Jesus sobe ao monte, se assenta e ensina. É que muitas vezes nós não prestamos atenção. Estamos na aula viajando, estamos no fundão da sala, estamos conversando, estamos procurando namorado, estamos lá, não tinha o que fazer, eu vim aqui, de novo aqui, porque eu preciso isso, porque eu... Não, se você não aprende, as coisas não acontecem. Não tem como ter uma vida nova fazendo as coisas velhas. Precisamos aprender o novo de Deus. Temos que aprender sobre esse reino. Temos que aprender essas boas novas. Sermos discípulos. O que é discípulo? Aquele que está aos pés aprendendo. Então, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo, não é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Olha de novo, João, ao ouvir na prisão, então o João Batista, ele está na prisão. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, então ele está na prisão e ele está ouvindo o que Cristo está fazendo. João, ouvindo na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. João começa a ouvir, olha, Jesus está ensinando sobre esse reino. Jesus está trazendo boas novas. Jesus está curando, Jesus está abençoando, Jesus está libertando. João está preso, mas ele começa a ouvir. E ao ouvir, ele pede para que os seus discípulos perguntem a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? E aqui a grande questão mas o que está acontecendo com o coração de João? Será que ele está com dúvida? Não foi João Batista que batizou Jesus e disse: mas não é eu que tinha que te batizar, é você que tinha que me batizar. João Batista está dizendo: olha, é eu que queria ser batizado com o Espírito Santo, porque eu estou aqui para batizar nas águas, mas você vai batizar com um batismo diferente, um batismo de fogo, no Espírito Santo. Eu estou aqui para batizar nas águas, mas é eu que quero que você me batize. João sabe muito bem quem é Jesus. Ele sabe que não é Jesus seu primo, mas que Jesus é o Cristo, que é a promessa de Deus, o enviado, o ungido, o Messias. Quando Jesus vai se batizar, ele diz: não, olha, eu não sou digno de te batizar. É você que tinha que me batizar. João Batista está dizendo: olha, eu quero ser batizado pelo Espírito, eu quero ser batizado com fogo. Mas Jesus diz: não, você me batiza para que se cumpra toda a lei. Para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça. E aí João Batista batiza Jesus. Os céus se abrem. E o sinal é que vem como uma pomba o Espírito e pousa sobre Jesus. E ouve-se uma voz: este é o meu filho a quem eu amo. João Batista sabia quem era Jesus. João Batista não quer batizar. Jesus diz: não, você tem que me batizar. João Batista batiza. Os céus se abrem, o Espírito vem como uma pomba e ouve-se a voz do Pai. João Batista está ali, é ele que faz isso.
Ele é o dirigente, ele é o pregador, ele é o pastor, ele é o Messias, o enviado para receber o Messias, ele prepara o caminho. O que está acontecendo agora com o coração de João Batista? O que está acontecendo? Tanto é que ele mesmo diz, Deus me deu um sinal, aquele que eu vi pousando uma pomba sobre ele, esse é o Filho de Deus. No batismo, o céu se abriria e desceria como uma pomba e se ouviria a voz de Deus só para Jesus, o Filho de Deus. João Batista batiza. O céu se abre e ele vê. Ele tem essa visão espiritual. Ele ouve a voz do Pai. No dia seguinte ele diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabe quem é Jesus. João Batista ele sabe quem ele é. Sabe o que ele tem que fazer. A voz que clama no deserto, ele está no deserto preparando o povo para seguir Jesus, preparando o caminho. Jesus vem e ele batiza. Então, o que está acontecendo? És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. João Batista estava na prisão só ouvindo. Agora Jesus diz para os discípulos de João, porque João diz, olha, eu estou ouvindo aí o que Jesus está fazendo. Vão lá e vejam. Quando os discípulos chegam até Jesus e perguntam, e fazem a pergunta de João Batista, Jesus diz, olha, diga para João o que vocês ouvem e o que vocês veem. E aí o que eles estão ouvindo e vendo? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus não tinha ressuscitado ninguém ainda fisicamente. Jesus ainda não tinha ressuscitado ninguém fisicamente. É o começo do ministério. Mas o que Jesus está dizendo, olha, a promessa dos profetas, o que o Pai falou por intermédio dos profetas, dos seus pais, está acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos. O que ele está dizendo? Olha, a promessa está em mim. Só que ele termina com algo diferente aqui. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus acrescenta algo nos textos antigos. Jesus diz, não, é a promessa. O que foi prometido? Que o Espírito estaria dando vista, colocando de pé, limpando, libertando, ressuscitando, está se cumprindo. Mas Jesus diz, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Se escandaliza é aquele que... Escândalo. A verdade é que a mensagem do reino, essas boas novas, é um escândalo para o homem natural, para o homem normal, para o homem carnal. E ele diz, mas feliz. O que Jesus está dizendo para João? Olha, você seja feliz. Seja feliz. Não se escandalize. Porque às vezes as coisas acontecem de um jeito que nós não esperamos. Nós vimos o começo do Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus diz, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados os que são injustiçados, bem-aventurados que choram. E João Batista está num momento desse. João Batista está preso. Há uma injustiça. Provavelmente ele chora. Jesus está dizendo, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, não vai se escandalizar, não é porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que eu vou fazer as coisas do jeito que você quer, ou do jeito que você pensa. Mas ao mesmo tempo, eu imagino assim, por que João Batista está perguntando, enviou mensageiros para falar com Jesus, se ele sabia que ele era o Cristo? Será que era dúvida? Será que era falta de fé? Será que ele estava se sentindo injustiçado? Puxa, eu anunciei o reino. Eu preparei o caminho e agora eu estou preso. Será que ele está triste?
Será que ele perdeu a fé, perdeu o ânimo? Será que ele está com raiva de Jesus? Jesus não veio aqui e abriu as cadeias? Jesus não me liberta? Será que ele está se sentindo injustiçado? João Batista ouviu o sermão. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurado os perseguidos. Porque foi assim, e assim é. O que está acontecendo? Algumas pessoas dizem, não, João Batista errou, por isso que ele perdeu a cabeça. João Batista tinha que ter seguido Jesus. Ué, será? Será? Todo mundo tem que andar juntinho? Será que todo mundo tem que andar juntinho? Todo mundo tem que estar na mesma igreja, construindo uma torre de Babel? Não. Deus espalha. Deus espalha. Temos que encher, subjugar e dominar toda a terra. Toda vez que o homem quer ficar juntinho, todo mundo juntinho ali, pregando o evangelho na mesma igreja, Deus traz o quê? Uma confusão e espalha, porque temos que sair levando o evangelho. Então quem disse que João Batista tinha que seguir Jesus? Será que ele tinha que seguir Jesus mesmo? Qual era o propósito de João Batista? Jesus tinha acabado de dar instruções para os seus 12. Vocês precisam fazer isso, 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 desse jeito, assim, assim, assim. O passo a passo é esse, faça isso, não faça isso. Agora, e João Batista, quando ele foi chamado, ele também recebeu instruções de Deus. Você é a voz que clama no deserto. Então, João Batista tinha que continuar no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. O problema é que ele sai do deserto e ele vai para o palácio. Nós temos que saber quem nós somos e aonde nós estamos e qual é a autoridade, a área em que o Senhor nos dá autoridade. João Batista tem poder e autoridade, o seu chamado e a sua unção flui no deserto. Quando ele foi para o palácio, ficou preso. Então temos que saber quem nós somos, o que nós temos que fazer. E aqui Jesus diz, e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu acho muito interessante, eu me colocando no lugar de João Batista. É óbvio que a nossa carne, ninguém quer viver uma vida de escravidão, de cativeiro. João Batista não tá feliz por ser preso. João Batista com certeza deve ter as suas dúvidas, as suas indagações, mas há uma convicção aqui assim, eu fiz o meu chamado, eu cumpri o meu propósito, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Eu acredito que João Batista está mandando perguntar para ele assim, você concluiu o meu propósito? Posso encerrar a carreira? Guardar a fé? Quero ir para o céu? Eu imagino isso no coração de alguém que foi chamado por Deus ainda antes de existir, no ventre da mãe, no ventre ainda, quando estava sendo anunciado. Eu acredito que um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa chamada, uma pessoa ungida, ainda que possa deslizar, possa cometer erros, ir em lugares que não deveria, né? Tudo mais. Eu acredito que assim, o propósito, o coração de João vai estar assim, estou preso, já fiz o que tinha que ter feito, já concluí o meu chamado, já cumpri o meu propósito, já posso aqui, vou ficar em paz, né? Posso descansar, posso até ir para o céu, né? Se matarem esse corpo aqui, a alma, né, já está tudo certo, já fiz o que tinha que ser feito. Eu acredito que a pergunta de João Batista tem muito a ver com isso. Tipo assim, posso descansar agora? Porque se Jesus dissesse, não, eu ainda não sou, eu tenho certeza que João Batista ia arrumar um jeito de fugir, ele ia clamar, Deus, ainda não se cumpriu a promessa, não é ele, eu preciso esperar, eu preciso continuar preparando o caminho para que Cristo venha, porque ele não é o Cristo, ele falou que ele não é o Cristo, então eu tenho que continuar o meu trabalho. O que está impedindo você de fazer o seu trabalho? Eu tenho certeza que se João Batista recebesse a mensagem dizendo, não, olha, eu sou um dos profetas, eu sou o maior profeta, eu sou um iluminado, eu sou o revolucionário. Se João Batista tivesse ouvido qualquer uma dessas coisas, que não fosse ouvir e ver os sinais de que Jesus era o Cristo, ele ia arrumar um jeito de concluir o seu chamado e cumprir o seu propósito e continuar preparando o caminho. Nós estamos aqui até que ele venha.
e temos instruções para seguirmos até que ele venha. Se ele não veio ainda, você pode até se perguntar, mas será que Jesus vai voltar? Será que ele é fiel para cumprir as suas promessas? Ele veio pelo pecador e ele diz que ele voltará para o vencedor. Nas 7 cartas de Apocalipse ele diz, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu farei, eu darei, eu terei, Jesus veio primeiro para o pecador, mas ele voltará para o vencedor, para a sua igreja vencedora. Então, ele já veio? Não. Nós temos instruções? Sim. Nós sabemos quais são os sinais? Sabemos. Já chegou o fim? Jesus já voltou? Não. Então o que eu tenho que continuar fazendo? Se estão tentando me prender, se estão tentando me impedir, aonde é o meu chamado? Aonde é o meu território? Para que Deus me colocou aqui? Qual é a minha unção? Qual é o meu chamado? Qual é a instrução? Qual é o território? O que eu tenho que fazer? O que está me impedindo? Eu vou arrumar um jeito de fazer. Está entendendo? João Batista, os discípulos agora voltam para levar a mensagem a João Batista, para falar para João Batista não só o que ele estava ouvindo, mas agora o que ele está vendo. E Jesus vai continuar e vai falar sobre João Batista. E antes eu quero te fazer uma pergunta. O que você fala de você mesmo? Quem é você para você? Se você fosse falar quem você é, se você fosse descrever você, o que você falaria de você? O que você descreveria de você? Que história você contaria sobre você? Agora a pergunta mais importante, a pergunta poderosa. O que Deus falaria de você? O que Deus está falando de você? Eu gosto muito do livro de Jó. E Deus fala, viste tu o meu servo Jó? Não há na terra alguém parecido com ele. Vistes tu o meu servo Jó? Não há ninguém parecido com ele na terra. Homem justo, íntegro, que se desvia do mal, um homem fiel, um homem que cumpre o seu propósito. Quando os céus se abrem, Deus fala sobre Jesus. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu amo, a quem me dá prazer. Mas Jesus não tinha feito nada. Jesus já tinha 30 anos. E ainda não tinha começado o seu ministério. Mas quando você aprende, quando você se prepara, isso agrada ao coração do Pai. O que Deus está dizendo? Ele está há quase 30 anos se preparando para isso. E só dele estar aprendendo, e só dele estar se preparando para cumprir o seu propósito, começar o seu propósito. Eu o amo, isso me alegra, eu tenho prazer em Jesus. Jesus ainda não tinha ensinado, Jesus ainda não tinha pregado, Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas só de estar aprendendo, só de estar disposto a aprender com o Pai, só de estar disposto a aprender e cumprir o seu propósito, só de estar disposto a começar, o Pai diz, este é o meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho prazer. Nada dá mais prazer a Deus do que nós aprendermos a palavra de Deus. Eu vim aqui, a minha agenda para hoje de manhã é ensinar, é a escola bíblica dominical, é a nossa EBD online, é Manhã com Cristo. A minha agenda é ensinar, mas eu sei, enquanto eu estou ensinando, que milagres, prodígios e maravilhas estão acontecendo. Porque quando você você aprende, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, você vai sair das brigas, você vai sair das confusões, você vai conduzir com sabedoria o seu casamento, você vai ensinar com sabedoria os seus filhos, os milagres começam a acontecer, e as portas começam a abrir, e os cegos começam a ver, os coxos começam a andar, os leprosos são purificados, aqueles que estão mortos começam a viver. Então a nossa agenda é ensinar. Então vamos continuar o texto aqui, versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que os outros falam sobre você, não importa. Eu fiz 2 perguntas poderosas. Quem é você para você mesmo?
Como você descreve a sua vida? Como você se descreve? Quem é você para você mesmo? Que história você conta de você mesmo? O que você fala de você? E depois eu falei, o que Deus fala de você? Em nenhum momento eu falei, o que os outros estão falando de você? Segue que vida. O que os outros estão falando de você não interessa. Se não é uma pessoa que te ama, se não é uma pessoa que está te ajudando, se não é uma pessoa que te instrui para crescer, que te corrige, que te ensina, que te motiva, se não é o que você acha, se não é o que Deus acha, se não é uma pessoa que Deus colocou para te ajudar, os outros, essa não é uma pergunta poderosa, essa é uma pergunta destrutiva. O que os outros estão pensando de mim? O que os outros estão falando de mim? O que os outros acham de mim? Essa é uma pergunta destrutiva. A pergunta certa é, o que você fala de você? Qual é a história que você conta de você? E o que Deus fala de você? Duas perguntas poderosas e uma pergunta destrutiva. Tira isso. Faça as perguntas inteligentes, olhe dentro do dentro. Faça a pergunta socrática. Faça a pergunta que te leve dentro do dentro, a saber, a entender, a crescer. Faça a pergunta inteligente e faça a pergunta poderosa. Não permita com que as perguntas destrutivas entrem na sua mente. E aí vamos ver o que Jesus fala de João. Porque a multidão está falando, João está preso, João é um fracassado, João tinha que ter seguido Jesus, João é orgulhoso. Eu falei aqui, para mim o erro foi ter saído do chamado. Ele foi, a voz que clama no deserto. João significa a voz que clama no deserto. Quando ele foi clamar no palácio, o rei o prendeu. Para mim esse foi o erro. Mas quem nunca errou que atire a primeira pedra. E aqui vamos ver o que Jesus... Vamos ver se Jesus fala que ele é orgulhoso. Vamos ver se Jesus diz que ele se rebelou, que ele é orgulhoso, que ele não quis seguir Jesus. Vamos ver o que Jesus fala agora. O que vocês foram ver no deserto? Jesus começa com uma pergunta, porque a pergunta abre a mente. As perguntas são poderosas. E são poderosas para construir e destruir. Mas vamos lá. Um caniço agitado pelo vento. Vocês foram no deserto ver o quê? Um caniço? Uma cana balançada pelo vento? Ou seja, uma pessoa que vai pelos ventos, pelo mundo. Ah, Jesus está ali. Jesus está ali. Está acontecendo um milagre. Agora é aqui. Agora é ali. Agora é aqui, ó. Vamos fazer desse jeito. Vocês foram ver o quê? Um homem levado pela modinha? Um homem levado pelos costumes? Um homem levado pela tradição? Um homem levado pelos ventos e movimentos? Não, ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem que fazer. É isso que Jesus está falando. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Um homem chique? Um homem nobre? Um homem rico? Um rei? Não, vocês têm que ir lá para ver e ouvir a palavra de Deus. Vocês não foram ver qualquer um, e vocês não foram ouvir qualquer coisa. Não é, eu sou cientista aqui, me desculpa, mas com todo respeito, vocês não foram ouvir um cientista social, vocês não foram ouvir um psicólogo, vocês não foram ouvir um coach. Não que isso seja pecado, mas quando se fala de coisas espirituais é diferente. Um homem vestido de roupas finas, ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Quem prendeu João Batista foi um rei. Ele está aqui. Jesus está jogando com as palavras. Jesus sabe fazer política. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Então vocês não foram ver um caniço agitado, uma pessoa agitada, uma pessoa inquieta. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, ele sabe o que tem que fazer. Ele não é uma pessoa agitada, um caniço agitado, uma pessoa agitada. Vocês não foram ver uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rebelde. Vocês não foram ver isso. Um profeta? Sim. Não é um caniço, não é um rei. Vocês foram ver um profeta. E a questão do profeta, o que importa no profeta é a mensagem. Sim, eu digo a vocês,
E mais do que profeta, ele é aquele a respeito de quem está escrito. Os textos antigos falam de João: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. O que Jesus fala sobre João, ele não é uma pessoa agitada, inquieta, ansiosa. Ele sabe quem ele é e ele sabe o que tem que fazer. Vocês não foram ver uma pessoa vaidosa, arrogante, orgulhosa, rebelde. Um profeta? Sim. Um mensageiro? Sim. Um profeta, um mensageiro. E não se esqueça que ele era filho do sumo sacerdote. Não da época, mas o sumo sacerdote, porque todo ano entrava um, ok? E naquele ano caiu a sorte sobre Zacarias. Ele entra, o anjo desce, envia a mensagem que a mulher dele, que já era de idade, não podia ter filho, era estéril, ia gerar João Batista, o mensageiro, a voz que clama no deserto, o profeta, filho do sumo sacerdote. Mas vamos continuar, versículo 11. Digo a verdade a vocês. Tem muita gente dizendo mentira sobre João Batista. Tem muita gente dizendo mentira sobre você. Fala, você é orgulhoso, você é arrogante, você é um ladrão, você é soberbo. Tem muita gente falando mentira sobre você. Muita gente. E qual é a questão? Você está dando ouvidos. Responde na internet. Coloca post. Para com isso. Para com isso. Para de dar assunto para quem você não deveria nem estar ouvindo, nem vendo, para quem você já deveria ter bloqueado as redes sociais. Mas vamos lá. Digo a verdade a vocês: no meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Opa! Olha o que Jesus diz sobre João Batista. Ele é o maior nascido de mulher. Maior do que Abraão? Maior do que Abraão. Maior do que o nosso pai? Maior do que o nosso pai na fé. Maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó, maior do que Israel, maior, nascido de mulher, ele é o maior, maior do que Elias, maior do que Davi. É Jesus que está falando, não sou eu, não é o que o povo diz, não é o que estão falando. Nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir do momento que você se arrepende e você nasce de novo, nasce no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. Você é maior do que João Batista. Nós somos o mensageiro, a voz que clama no deserto para essa geração dizendo: Jesus vai voltar. O reino está próximo. Estão entendendo? Algo está te prendendo? Algo está te limitando? Os apóstolos, quando estavam presos, à meia-noite o Senhor envia um anjo, o anjo abre as cadeias e as portas se abrem e eles saem. Tudo aquilo que está te prendendo de ser um mensageiro, de ser profeta, de ser o que? Filho do sumo sacerdote, de ser filho de Deus, cai por terra hoje. E agora eu te aproveito para pedir: compartilhe, porque a mensagem a partir de agora vai tomar um próximo sentido, que é tirar esse peso, tirar esse anseio, tirar esse fardo. Comece a compartilhar agora. Se a palavra de Deus está ministrando ao seu coração, é porque tem um propósito. Deus já falou sobre você. Você está nas Escrituras. Você é um mensageiro de Deus. Você é um profeta, uma profetisa. Você é um servo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. Você é um mensageiro. Comece a levar a mensagem aonde você... Se você tem que levar no deserto, leve no deserto. Leve no palácio. Leve para as escolas. Leve para as universidades. Mas comece a compartilhar. Comece a levar a mensagem de Deus. Porque agora Deus vai começar a falar com as pessoas. Continuando. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João,
E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. Olha o que Jesus diz. Nós vamos ver de novo. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui, ó, aquele que tem ouvidos, ouça. Só nós vamos ver isso de novo nas 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus está falando aos mensageiros. Em Apocalipse, Jesus está falando às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é tomado à força. Tem várias explicações para isso. Aqui não é o propósito, aqui é uma escola bíblica dominical. Não é um discipulado e não é um curso de teologia. Mas aqui, tomar o reino à força não é tomar o reino armado com espada, com armas, com violência física. Mas é com força, o reino é tomado com força, ou seja, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, medita nessa palavra e nenhum inimigo te resistirá. Eu sou contigo e você vai vencer os inimigos. É dentro desse sentido aqui, há várias explicações, mas acredito que o principal é esse. Versículo 16. Ao que posso comparar esta geração? Agora eu estou falando, ó, comece a compartilhar, porque Jesus vai começar a falar com as pessoas agora. Jesus estava falando com os seus discípulos, fala com os discípulos de João Batista, envia a mensagem para João Batista. Jesus está falando com os discípulos. Agora, ele vai começar a falar sobre essa geração. Então espalhe, leve as boas novas, compartilhe com os familiares, com os amigos, compartilhe nos grupos. É muito importante você fazer alguns passos. Primeiro, curtir a transmissão. Curte. Se você está, seja onde for, se inscreva no canal. Clique no sininho. E deixe um comentário. Porque as redes sociais, o YouTube no geral, precisa desses passos para eles entenderem, para que a mecânica das redes sociais, a parte inteligente, a inteligência artificial, entenda que isso é importante para você, que você quer mais disso e que isso é importante para outras pessoas. Então você tem que se inscrever no canal, você tem que clicar no sininho para ser notificado, você tem que curtir o vídeo e deixar um comentário, por mais simples que seja. É isso que vai mostrar para as redes sociais que a palavra de Deus é importante, que o reino é chegado, que estamos levando boas novas e que os milagres estão acontecendo. Então faça isso agora. Vamos continuar o texto. O que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus agora começa uma ilustração. Olha, essa geração é o seguinte aqui, ó. Imagine essa geração numa praça. E são como meninos. De um lado da praça tem um grupo de meninos, do outro lado da praça tem um outro grupo de meninos. E um fica brigando, gritando e convidando: "Oh, vem brincar com a gente, vem cantar com a gente, vem dançar". O outro: "Oh, vem chorar com a gente". Ele diz: olha, essa geração é como 2 grupos de meninos. Eles estão numa praça, sentados, acomodados, não fazem nada, não levam a palavra, eles só ficam brigando, gritando, brigando, fazendo alvoroça, e é um grupinho falando: vamos fazer isso, é outro grupinho: vamos fazer aquilo, ninguém está certo, ninguém se entende, só há briga, só há barulho, só há discussão, só há convite: vem fazer isso, vem fazer aquilo. Não parece a geração de hoje? Aqui é o meu congresso, aqui o meu congresso, aqui o meu evangelismo, aqui a minha igreja, vamos fazer isso, é hora de cantar, é hora de dançar, não é hora de chorar, e um briga com o outro, um xinga o outro, um faz, né, aquele alvoroço, né? A gente não fala palavrão, o crente não fala palavrão, né? Assim espera. Tanto é que o presidente está parando, vocês viram, virou crente, Deus está fazendo a obra, ele está parando de falar palavrão. Faz tempo que eu não vejo o presidente falar palavrão, mas as pessoas ficam brigando. A gente não fala palavrão, mas falou mula de Balaão, cego de Jericó, né? Então a gente vai aqui falando aqui, continuando o texto. Aí
Ó a conclusão da ilustração. Pois veio João, ó Jesus, primeiro veio João, pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele faz jejum, ele não bebe vinho, ele cumpre toda a lei, ele é santo. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, ai, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Primeiro veio João. João, ele não come, ele faz jejum, ele não bebe vinho, ele cumpre a lei, ele é filho do sumo sacerdote, ele cumpre toda a lei, ele faz o jejum, ele cumpre todo o cerimonial, ele faz jejum, ele não bebe vinho. É um demônio, está endemoniado. Aí o outro grupo, veio Jesus, ele come, ele entra na casa dos outros, ele abençoa as pessoas, ele come com os publicanos, com os pecadores, está aí um comilão, um beberrão. Jesus bebe vinho, transforma água em vinho, um não bebe vinho, o outro transforma água em vinho, um faz jejum, o outro come com os pecadores. Nada, ninguém consegue agradar essa geração. Nenhuma igreja está certa, nenhum pastor está certo, e você está certo indo para o inferno? João está errado, Jesus está errado, e você está certo. Mas a gente aqui termina, ó. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. É as obras que acompanham. Obra de palha fica pelo caminho. Obra de palha será queimada. São as obras. O que você realmente fez pela sua casa, pelos seus filhos. O que você realmente está fazendo na obra de Deus. O que você realmente está fazendo pelo reino de Deus. O reino de Deus é pessoas. Igreja é pessoas. O que você está fazendo por pessoas. Essa é a obra que acompanha. Agora, depois de Jesus falar isso sobre essa geração, ele vai falar sobre a cidade. O que Jesus falaria sobre a sua cidade? O que Jesus falaria sobre a nossa cidade? Sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Ai das cidades que não se arrependem. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levantada até o céu? Você acha que você vai para o céu, Cafarnaum? Não, você descerá até o Hades, até a morte. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Foram destruídas com fogo, enxofre, ela teria permanecido até hoje, mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Olha o que Jesus está falando, olha, no julgamento final, estas 3 cidades terá um rigor maior, a lei será mais pesada. E para essas cidades que não conheceram a Cristo, que não viram milagres, haverá um peso menor. Essas 3 cidades, em especial Cafarnaum, por que em especial? Porque Cafarnaum era uma cidade portuária, onde muitas pessoas entravam ali e passavam por ali. Era uma rota comercial, uma rota de peregrinação. Não tinha ali como passar na região, atravessar a região sem passar por Cafarnaum. Cafarnaum foi onde Jesus morou ali boa parte do seu ministério. Quando a gente lê os milagres, os grandes milagres que estão relatados na Bíblia, Jesus, praticamente boa parte deles, fez em Cafarnaum. Cafarnaum viu o cego enxergar, o coxo andar, o leproso ser limpo, o morto ressuscitar, mas os milagres não fez mudança nenhuma, porque milagre não muda pessoas.
Milagres não mudam pessoas. É a verdade que liberta. E Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram a verdade. Vocês conhecem a verdade, mas não deram crédito para a verdade. Vocês não se arrependeram. Vocês não mudaram. Vocês continuam a sua vida como se nada tivesse acontecido. Vocês ouviram e viram. Vocês ouviram e viram os cegos verem, os paralíticos andarem, os leprosos serem limpos e o morto ressuscitar. Vocês viram, vocês ouviram e viram e não deram crédito à mensagem, não deram crédito a Jesus. Por isso, vai ter um rigor muito grande para vocês no final. Porque vocês ouviram a mensagem e vocês viram os milagres. E no juízo final, a lei será pesada para vocês. Mas, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que não viram nenhum milagre, serão julgadas. Todos serão julgados. Mas para eles, a lei não será tão pesada. A lei será mais leve. Para você, a lei no final será mais leve ou mais pesada? Você tem ouvido e tem visto e tem crido de todo o coração? Você ouve, você vê e você crê de todo o seu coração? Porque se você ouve e você vê e você não crê, vai ter um julgamento pesado. Vai ser um julgamento difícil. Dificilmente escapará do inferno, do Hades e do inferno. Mas se você ouve, se você vê e se você crê de todo o seu coração, seu julgamento vai ser tranquilo. Ele pergunta aqui para Cafarnaum, será elevado aos céus? Não. Vai para a morte. Mas vamos continuar agora a parte final. A parte final, porque ele fala aqui, no versículo 19, ele termina, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. E aí vem a denúncia de Jesus sobre as cidades. E aqui vem a porta de escape. É aqui que os nossos familiares, os nossos amigos precisam receber a mensagem. Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque respondeste estas coisas dos sábios e ocultos e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que Jesus está dizendo? Olha, o Senhor escondeu isso. E os sábios e os cultos, aqui não está falando de quem tem faculdade, de quem tem conhecimento. Os sábios e os cultos, ou seja, aqueles que não precisam aprender, aqueles que sabem tudo, aqueles que não precisam de João e não precisam de Jesus, que ouvem, veem, mas não dão crédito. Então aqui não é sabedoria acadêmica, formal, não é conhecimento, não é formação profissional. Aqui está falando os sabem tudo, os sábios, os cultos, aqueles que sabem tudo, os arrogantes, entende? Os arrogantes. Porque o que é humildade? Quando é que você vê humildade em uma pessoa? Quando ela quer aprender. Quando é que você vê vaidade e arrogância? Quando a pessoa não quer aprender. Não, já sei. Tá bom. Tá, já sei. Não, já aprendi. Mas continua errando. E aqui Jesus deixa bem claro. Né? Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Deus, antes de resistir o inimigo, resiste o soberbo, o arrogante, aquele que sabe tudo. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre porque precisa saber, precisa conhecer, quer saber, quer conhecer, quer ser discípulo. Mas continua, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui, gente, porque toda vez que fala assim, não, só existe um caminho, as outras religiões se debatem. As pessoas que adoram outros deuses ficam iradas. Não, o cristianismo é preconceituoso. Nós estamos falando aqui do Deus Pai.
Eu não estou falando do Deus isso, do Deus aquilo, do Deus da fertilidade, do Deus da chuva, do Deus trovão, não estou falando de Thor, eu não estou falando de Dagon, eu não estou falando de nada, eu não estou falando desses deuses. Ele está falando aqui, ó, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então é o Filho falando do Pai, é o Deus Filho falando do Deus Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Deus Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, nós só vamos conhecer o Deus Pai, o Pai nosso, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai, se Jesus quiser. Ou seja, não é assim, não, Jesus, não, eu quero que esse conheça, quero que esse... Não, se for soberbo, arrogante, se sabe tudo, se é culto, você não vai conhecer o Pai. Mas se você é um bem-aventurado, um pobre de espírito, se você quer conhecer, se você quer se assentar e aprender, Ele vai te revelar o Pai. Não é uma escolha que parte só de Jesus, mas é uma interação com um filho para conhecer o Pai. Por isso que diz, ninguém vem a mim o Pai se não for por intermédio de mim. Nós estamos falando do Deus Pai. Então, se você adora outra religião, é outra coisa. Nós estamos falando de um tipo de Deus que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai. Ok? Não estamos falando de outro Deus. Tá? Então aqui não é racismo, não é preconceito, não é intolerância. Nós estamos falando do nosso Deus. Para conhecer o nosso Deus, o Deus Pai, é o Filho que te apresenta, ok? Terminando aqui, ó. Venham a mim. Venham a mim. Ele está falando, olha, o Pai envia o Filho. O Pai revela o Filho. E o Filho revela o Pai. Só o Pai conhece o Filho. E só o Filho conhece o Pai. Só o Filho conhece e quem Ele quiser e para quem Ele quiser revelar. A nossa vida não é nada se não conhecermos esse Deus, o Deus Pai. Eu gosto muito, no final, um dos discípulos de Jesus pergunta para Jesus, olha, Jesus ali, antes de ser crucificado, ele pergunta, olha, nos mostra o Pai e tudo se resolve. E essa é uma verdade. O pai da psicanálise, o pai da psicologia, Freud, ele diz assim, olha, a coisa mais importante na vida do ser humano é o Pai. E aí um dos discípulos diz para Jesus, nos mostra o Pai e tudo está resolvido. Você quer resolver tudo na sua vida? Precisa conhecer o Pai. Mas quem conhece o Filho? Só o Pai conhece o Filho. E quem conhece o Pai? O Filho. E quem Ele quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui não é andar com um fardo ou andar sem um fardo. Todos nós nessa terra andaremos com um fardo. Agora existe um fardo pesado, um fardo que pesa, que oprime, que destrói, que mata. E existe um fardo leve para carregar. Ou seja, você está numa grande viagem e você tem que escolher qual bagagem você vai escolher. Uma mala pesada, que não tem alça, uma mala sem alça, sem rodinha, pesada, ou uma mala leve, que tem alça, que tem rodinha. Você escolhe. Ele está falando, olha, tem dois fardos. Você está com um fardo pesado. Esse fardo é pesado. Você viver desse jeito, você viver por esse propósito, você viver sem propósito, pelo seu próprio propósito, você viver na vaidade, no orgulho, na arrogância, você não se arrepender, você fazer parte dessa geração, você viver nessa cidade desse jeito, o fardo é pesado, o fardo cansa. A vida é cansada para essas pessoas. É enfado e cansaço. Ela te oprime, ela te mata. Mas existe um outro fardo, que é o que? Ser servo, que é carregar essa mensagem. Você carregando essa mensagem, aonde você estiver, por onde você for, esse fardo é leve.
Por mais que tenha perseguição, por mais que tenha choro, por mais que tenha injustiça, você vai ser um bem-aventurado, feliz, próspero. Escolhe o fardo. Aí agora a gente vai fazer uma oração bonita, e agora eu vou orar e você vai repetir, e agora você vai continuar com a sua vida. Não, filho, sem religiosidade. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, você escolhe, e continuou o seu caminho. Você escolhe. Hoje à noite eu estou na igreja. Hoje à noite eu estou na igreja. Segunda-feira eu estou nos meus afazeres. Você escolhe o caminho, você escolhe o fardo. Não é, vamos fazer uma oração bonita. Não, eu vou orar por você, por esse peso. Não. Jesus não orou. Jesus não fez uma oração e eles repetiram. Jesus não... Religiosidade. Não, você escolhe. Não é uma oração. Não é orar por você. É você escolher que tipo de vida você vai ter. Que tipo de fardo você vai levar. Mas olha o que Jesus disse. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Quem aprende? Quem é que aprende? Manso e humilde. Pessoa que sabe tudo, que é arrogante, que é vaidoso, não aprende. E vocês encontrarão, não é eu que te dou, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Comece a procurar esse descanso. Tome uma decisão hoje. Abra a mão desse fardo pesado que está te matando. Comece a aprender com Jesus, que é manso e humilde. Comece a aprender com Ele, com a sua palavra. Comece a carregar o fardo do Senhor. Comece a carregar a mensagem do Senhor. E aí você encontrará descanso. Não é Ele que vai te dar, você vai encontrar. Quando você escolhe, quando você toma a decisão, quando você abandona esse fardo, quando você pega esse fardo, quando você começa a aprender com Ele, que é manso, que é humilde de coração, você encontra descanso. Não tem como encontrar descanso se você não aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Você quer encontrar descanso, mas continua arrogante, orgulhoso, sabe tudo, não se arrepende. Ouve, vem, não dá crédito. Não adianta eu fazer uma oração. Não adianta eu te abençoar, não adianta eu impor as mãos, não adianta eu derramar 1 litro de óleo ungido de Israel.